Olá, amigos! Salve, salve! Vamos falar das bem-aventuranças. José Lázaro Boberg, no livro O Segredo das Bem-aventuranças, escreve que Jesus falou as bem-aventuranças no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha e que esse sermão é um roteiro para que sigamos e conquistemos a felicidade. Então vamos às bem-aventuranças. A primeira diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, pobres de espíritos são os humildes que estão em sintonia com as leis de Deus. E Santo Agostinho, no seu livro O Sermão da Montanha e escrito sobre a fé, que ele escreveu entre o ano de 393 e 394 depois de Cristo, explica que o espírito é o vento. Então, estar cheio de espírito é estar cheio de vento, inflado de orgulho. Na segunda bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas serão consolados aqueles que sofrem sem revolta, porque aprendem com esse sofrimento e evoluem. A terceira bem-aventurança diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão é conquistada a partir do momento em que o espírito consegue se autorrealizar. O que significa autorrealizar-se? Escreve o autor: é estar em sintonia com o Cristo interior, com o eu divino. E os mansos? Os mansos são aqueles que vencem o mal com o bem. Na quarta bem-aventurança: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha que interessante que explica Boberg. Ter sede e fome de justiça é aguardar que a justiça seja feita. Mas a justiça humana é falha. E muitas vezes também nós não entendemos a justiça de Deus. Nós queremos um Deus vingativo que puna imediatamente aquele que nos prejudicou. Mas quem irá punir o infrator será a sua própria consciência, quando essa consciência estiver desperta para o erro que ele ou ela cometeu. E aí, a partir de então, o indivíduo passa a ter fome e sede de justiça, ou seja, anseia pela reparação para se livrar da culpa. E esses são os famintos de ajustamentos de si mesmos perante as leis de Deus. E quando a reparação é feita, o espírito se sente saciado, porque está em sintonia com seu Cristo interior. A quinta: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a gente já lê lá no Evangelho: o amor cobre a multidão de pecados. A sexta: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos de coração significa ter pureza de alma e ver a Deus. O que significa isso? O grande filósofo Lao Tse, no livro Tao Te Ching, escreve: só podemos conhecer a divindade transcendente na forma de Deus imanente. O nosso conhecer finito finitiza o ser infinito. A sétima: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que já conquistaram paz interior e por isso distribuem a paz pelo mundo. E todos somos filhos de Deus, mas pacificadores, sob a ótica humana, é que são chamados filhos de Deus. Quando Jesus disse aos apóstolos: apacenta as minhas ovelhas, só os pacificadores é que conseguiram e conseguem atender a esse chamado de Jesus, porque eles estão em paz, com essa paz dentro de si, porque
A paz não é a ausência de conflitos exteriores, mas é a paz que permanece até mesmo durante as adversidades. E essas 7 bem-aventuranças, elas vêm numa ordem crescente de evolução. Então, a primeira fala de humildade, que leva ao bem sofrer na aflição, que gera mansidão, que leva à fome e sede de justiça, ou seja, o próprio espírito buscar reparar seus próprios erros, que leva à misericórdia, que leva à pureza de coração e que leva à conquista da paz. Então é uma espiral num contínuo evolutivo. E há recompensa pelo cumprimento de cada promessa que Jesus fez, né? São as bem-aventuranças. E essas 7 bem-aventuranças são os passos no caminho rumo à perfeição. A 7ª bem-aventuranças representa o filho pródigo que volta à casa do pai, depois de passar por vários graus evolutivos até chegar a entrar em harmonia, a conquistar a harmonia com as leis de Deus. E a 8ª, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Boberg explica que nós somos perseguidos tanto pela nossa consciência, que acusa o nosso erro, como pelos nossos adversários, pelos obsessores, tanto encarnados como desencarnados. Muitos são perseguidos por causa da justiça. Estes estão alinhados com as leis de Deus, são os justos, têm a consciência tranquila, são uma luz na escuridão da ignorância, da humanidade. E escreve o autor: esses incomodam e por isso são perseguidos, porque avançaram no seu tempo. E o exemplo é Jesus, Sócrates, Giordano Bruno, Gandhi. A recompensa é o reino dos céus. É interessante, né? A primeira bem-aventurança dos pobres de espírito também é o reino dos céus. E aqui, o que acontece? A 8ª bem-aventurança é o início de uma nova fase evolutiva. É a espiral que se fechou e aí começa uma nova espiral, numa nova fase evolutiva. E José Lázaro explica que o número 7 significa completude, o fechamento de um ciclo. Essa espiral evolutiva que nunca se fecha. Há um estado de acomodação, o equilíbrio, e aí vem um estado onde surgem novos desafios, igual a parábola do filho pródigo. E Humberto Roden, no livro Sabedoria das Parábolas, explica justamente isso. O regresso superou o egresso, Quando o espírito volta nessa espiral evolutiva, ele já está mais evoluído. O regresso superou a saída, o egresso, porque entre este e aquele, ou seja, entre a saída e a chegada nesse novo ciclo, aconteceu um ingresso, que é um avanço. Então, o regresso superou o egresso, a saída. Porque entre o regresso e o egresso aconteceu um ingresso, ou seja, um avanço. Entre o egresso, a saída, e o regresso, a chegada, aconteceu um avanço, um ingresso. E Santo Agostinho também escreve que, vendo Jesus, a multidão, ele subiu ao monte. O monte é a superioridade, segundo Santo Agostinho, dos ensinamentos de Jesus que sintetizam a caridade. É a superioridade dos ensinamentos de Jesus em relação à antiga lei judaica, que ensinava pelo temor. Então, amigos queridos, agradecemos muito a todos esses grandes benfeitores que nos trazem tantos ensinamentos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus. Depois de amanhã é Natal, então lembremos do nosso Mestre de Nazaré, do nosso bom pastor.
Que a paz dele nos envolva hoje e sempre.